Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi de novo, mais uma sexta-feira com o nosso Papo Maternidade. Hoje nós vamos falar, como vocês já devem ter visto no título, 5 coisas que você mãe e que você pai precisam saber para ter uma rotina de sono com o bebê. Então quem vai explicar essas 5 coisas e tirar as suas dúvidas vai ser a consultora do sono, a Carla, e ela logo está entrando aqui conosco. Então eu vou fazer um pedido aqui já para você. Se você tem interesse, você entrou nessa live, continue conosco até o final, tá? E se você conhece uma mãe que pode ajudar ela, então encaminha essa live para essa mãe, tá? Vai ajudar ela, vai ajudar nós aqui a alcançar mais mães que precisam saber, tá bom? Sem delongas, vamos então chamar a nossa especialista aqui. Vocês deixem as perguntas que vocês tiverem nos comentários, que aí nos intervalos das explicações da Carla, ela vai tirando, sanando essa tua dúvida. A Carla está entrando aqui. Oi. Oi. Oi, Carla. Tá ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? A minha internet está bem oscilante hoje, tá? Então, assim, vão Fica me aí, a dizendo gente se volta. tá. Qualquer coisa eu coloco aqui a dados móveis, porque tá bem complicado essa semana. Tudo Então, bem. tá bom? Ao vivo é assim, né, Carla? Acontece esses Sim, erros que fogem do nosso sim, controle. Então, verdade. pessoal, essa é a Carla. Eu não vou apresentar ela. Ela vai falar quem ela é um pouquinho para vocês. Ela já esteve aqui conosco há algumas semanas atrás. Ela já tirou muita dúvida das seguidoras que estavam presentes na live. E eu tenho certeza que hoje ela vai ajudar você, mãe, que está aqui, você tia, talvez, você vó, você irmã, que depois vai passar esse ensinamento, essa explicação para a mãe. Então, Carla, é contigo, fica bem à vontade. Qualquer problema, avisa nós, a gente dá um pausa, qualquer coisa. Tá bom, obrigada. Obrigada pelo convite de novo, né? Fico bem feliz em estar aqui. Eu sou a Carla, então eu sou mãe também, de duas meninas, e também sou gestante de 30 semanas. Então eu sou mãe de três já. Sou consultora de sono infantil, trabalho com mentoria de sono também, de rotina familiar. Então eu ajudo as famílias aí que querem dormir melhor depois da chegada dos filhos. De uma forma bem tranquila, de uma forma bem natural. Então, a Carla, ela já tem muita experiência no ramo, né? Nesse assunto que é tão delicado, né? O sono. E a gente não vai falar só do sono do bebê, o sono dos pais, né? Essa privatização do sono que a mãe e o pai têm é muito forte, né? É algo muito complexo e que deve e merece atenção específica. Então, hoje Sim. a Carla preparou para nós 5 coisas que você, mãe, você, pai, precisam saber se você quer criar uma rotina de sono com o seu bebê. Então, eu reforço, se você quer aprender cada uma dessas coisas, fica até o final com nós e coloca a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários. Então vamos lá. Então eu separei 5 dicas aí bem importantes, né, para a questão da rotina do sono. E uma coisa que você falou que é super importante é que às vezes a gente não dá bola, né? É a parte da privação de sono dos pais, da família como um todo, né? O quanto isso interfere na qualidade de vida de todo mundo, não só do bebê. Então a gente precisa também pensar nisso, nessas questões. Às vezes a gente pensa só no sono do bebê e, como é que eu posso dizer, a gente evita de pensar, né, que a gente também precisa dormir como mãe, como pai, enfim, logicamente que a mãe sofre um pouquinho mais com isso. Então é importante a gente acolher essa nossa necessidade. Para a gente iniciar uma rotina do sono com o bebê, a gente precisa entender que a gente também merece dormir, né? Então a gente vai começar por aí. Todo mundo merece dormir dentro da família, né? Não é só o bebê. A mãe, inclusive, que precisa estar bem, uma sanidade mental aí, né? Porque demanda bastante. Então, quanto mais ela descansar, melhor. Então, eu separei aqui as cinco dicas principais, né? Pra gente começar a conversar.
E a primeira que eu traria aqui, deixei anotadinho aqui, é a gente entender que a necessidade do sono do bebê é diferente da necessidade do sono do adulto. Parece óbvio, parece, mas é o que mais pega nos primeiros meses do bebê, porque eles têm sono diferente do adulto. Então, o adulto tem que dormir ali umas 8 horas em média durante a noite, né? E o bebê não, ele faz aquele sono fragmentado, né? Ou seja, a cada 2, 3 horas ele vai despertar. E daí, o que acontece? A gente começa a entrar em desespero, porque a nossa necessidade de adulto, sendo mãe, nós somos humanas, então nós temos essa necessidade de dormir, né? A gente começa a dar um tilt aí, porque realmente não atende às nossas necessidades de sono. E a gente começar a entender aí que o bebê vai ter uma rotina diferente da do adulto, tanto o bebê quanto criança, né? Então, a hora que ele vai dormir vai ser diferente do adulto, a hora que ele acorda vai ser diferente do adulto, porque geralmente os bebês e crianças são matutinas, né? Então, ou seja, eles despertam muito cedo, o sol raiou, eles estão prontos para acordar, né? Então, eles não sabem que é domingo e dá para dormir até as 10. Despertou o sol, despertou a criança, né? Então, assim, caiu o sol, é a hora do bebê já começar a se preparar para dormir. E a gente já não tem essa rotina, né? Essa rotina de adulto. É uma rotina mais, vão dormir tarde, acorda mais tarde, às vezes no final de semana. Então a gente começa a entender aí que o meu filho vai dormir mais cedo que eu, provavelmente, né? E vai acordar mais cedo também. Ele vai dormir mais horas, vai aproveitar mais a noite, né? Então ali vai ser 10, 12 horas de sono noturno até a pré-escola, né? Vai ficar em média de 10 horas de sono, para que ele tenha um bom sono noturno, né? Aproveite bastante esse sono noturno. Então a gente começa a entender que as rotinas são diferentes. E não adianta só a gente pensar em rotina de sono. A gente precisa pensar em rotina do geral, né? Então, assim, a rotina de adulto é diferente da rotina de criança. Não adianta a gente querer colocar a criança na rotina do adulto, porque uma hora essa conta não vai fechar, justamente pelas necessidades da criança e do bebê serem diferentes. Mas ele não se importa. Tudo bem, não se importa, mas lá na frente isso vai dar problema, né? Vai faltar sono, alguma coisa não vai fechar a conta da natureza aí. Então, assim, a rotina... E não adianta também a gente viver em função da criança, né? A gente precisa entender que nós temos uma rotina de adulto e uma rotina de criança, e essas rotinas precisam estar harmônicas. Elas precisam caminhar juntas para que haja uma harmonia na família. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que criança é diferente de adulto em relação à rotina, necessidades de sono, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto. Eu acredito que... Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu acredito, Carla, que essa mudança, ela é drástica, sim, mas afeta muito mais o pai e a mãe de primeira viagem, que muitas vezes não tinham a informação correta, ou ouviam relatos de familiares que passaram, mas não tiveram a mesma experiência, então criaram uma determinada expectativa de que seria talvez fácil, moderado, e aí acabam se frustrando muitas das vezes e não sabem o que fazer, né? Então, a primeira coisa que... A gente denomina coisa, né? Mas a primeira dica, a primeira função que um pai e uma mãe precisam saber é que a rotina do bebê é diferente, né? Como você disse, que explicou para nós, o sono dele é fragmentado e a cada despertar dele, ele tem energia, né? Diferente da mãe, diferente do pai, que se não dorme tantas horas, acorda sonolento, cansado. Então é uma adaptação, né? É uma adaptação. Isso. Sim, e pais de primeira viagem, quando a gente fala assim, às vezes são dois extremos, né? Às vezes é muita informação, porque hoje em dia a gente tem muita informação em relação ao sono do bebê, existem profissionais, né, que dão dicas, enfim. Então, assim, às vezes é muita informação que deixa a pessoa muito perdida em meio a tantas informações, ou às vezes é falta totalmente de informação e fica desesperado porque está acordando. No meu caso foi assim com a minha primeira filha, então como que essa criança está acordando a cada 2 horas? Não tem como, tem que dormir, né? Então, assim, esses extremos dos papais de primeira viagem a gente vê, assim.
Mas cada filho é diferente, então cada necessidade vai ser diferente. Mas isso que você pontuou, assim, de realmente a gente não ter a mesma energia que um bebê tem, né? E quando acorda, é justamente pela necessidade fisiológica de sono, né? Que a gente tem diferente. Então, assim, é nos primeiros meses que isso acontece, né? Ali pelos 3 meses a gente vai ver isso. Mas depois a gente começa a ter biológico. Então, quarto mês, ele começa uma evolução já. O que acontece muitas vezes, a gente fica paradinho lá, achando que um dia o bebê vai começar sozinho e a gente, como é que eu posso dizer? A gente simplesmente cruza o braço, né? E não é assim que funciona. A gente sabe que isso vai acontecer, mas que logo vai passar. E que eu posso estar fazendo algumas coisas ali durante esse tempo, enquanto ele não amadurece, né? O relógio biológico ele não fica um pouco mais organizado. Então, esse é a primeira dica, né? A segunda dica, que é muito importante, é preparar. A gente precisa preparar o bebê para dormir, né? Muito se fala dos rituais e eles são muito importantes, sim. Por quê? Porque na barriga da mãe ele tinha um ambiente totalmente diferente do ambiente de fora, né? Então, assim, você precisa preparar essa criança para ela entender o que vai acontecer aqui fora. E no sono é a mesma coisa. O ritual do sono, ele serve, ao contrário do que muita gente pensa, que não é para fazer o bebê dormir, né? É para relaxar, é para preparar o bebê. Então, você vai preparar o ambiente, você vai conversar com o bebê, vai dizer o que vai acontecer daqui a pouco. Você vai ter algumas sequências de eventos que vai fazer com que esse bebê saiba que daqui a pouquinho ele vai dormir, porque o corpo dele sabe, ele vai dormir. De alguma maneira ele vai dormir, né? O corpo, o físico vai dormir. Mas como que eu vou trazer isso de uma forma mais consciente para o bebê? E que ele vai entender que daqui a pouco ele vai adormecer. Através dessa preparação dos rituais. Para tudo a gente se prepara, né? Quando a gente acorda, a gente levanta, lava o rosto. Na hora de almoçar, a gente prepara a mesa, cada um senta no seu lugar. Então, essa sequência de eventos que nós, adultos, temos, é tão automático que a gente não percebe. Mas são preparações para o evento que vai chegar, que é o almoço, ou que é o trabalho. Então, a gente tem esses rituais, só que a gente não percebe, né? A gente não percebe porque é automático. A criança não tem isso. Ela não tem esse negócio automático, esse hábito, né, há tantos anos. Ela precisa dessa nossa ajuda, dessa demonstração. Então, qualquer evento principal que tenha no dia, seja a hora da comida, seja na hora de dormir, tudo isso é importante preparar o bebê através da conversa, quando no caso o bebê ali menos de 3 meses, que a gente não consegue estruturar uma rotina, né, mais certinha, a gente pode trazer essa previsibilidade através da conversa, né, dizer o que vai acontecer. Por exemplo, o banho, né? Vamos supor que eu dou banho às 15 horas no meu bebê, né? Ele não sabe que é 15 horas. Não adianta a gente pegar a criança lá brincando, né? E daí pega a criança e coloca dentro da banheira às 15 horas porque é 15 horas. Então, assim, não adianta, a gente precisa preparar ele para isso, para ele ir entendendo que toda vez que a minha mãe enche a banheira, pega a toalha, arruma o trocador, eu vou tomar banho. Então, toda essa preparação que para nós é automática, para eles é sempre novidade. Então, essa preparação ela precisa existir durante o dia todo, né? E isso, consequentemente, vem a, a, a rotina do sono, né? Quando você tem essa dinâmica desde de manhã e vai seguindo até a noite, a criança se sente mais confiante e mais segura. Então, a preparação é muito importante. E também entra aí, como eu falei antes, os rituais, que às vezes para nós pode ser meio assim, né? Meio forçado às vezes, mas para a criança é importante trazer essa previsibilidade através dessa preparação. É tudo muito novo para o bebê, para a criança, então tudo que o pai ou a mãe falar, ele vai começar a ouvir e com o tempo dar atenção naquilo. É como não. De fato, é uma forma que nós temos de educar o bebê, a criança, a aprender que os determinados horários, é a hora de dormir, é a hora de tomar banho, né? E uma, Uhum. e uma das formas mais fáceis, posso assim dizer, é a conversa, né? É a mãe falar,
mesmo que o filho não responda, né? O bebê não vai responder sim, mamãe, não. Mas falar, vamos tomar banho, né? Vamos tirar um cochilo, falar, né? Mesmo sem a gente Sim. saber se ele está ouvindo ou não de fato, principalmente os Uhum. recém-nascidos, né? Mas é importante esse movimento, esse tipo de ação dos pais, justamente para preparar ele, né? E tudo é Isso. fases, né? Da mesma forma que até os Sim. 3 meses de idade a gente não tem como colocar uma rotina de fato, ao passar do tempo a gente consegue, ele que se acostuma um pouco também, né? Então se torna mais Sim. fácil. Exatamente. É quando o bebê ainda não tem até 3 meses, ainda nem sabe que nasceu, né? Então a gente consegue trazer essa confiança pro bebê através da fala, porque a fala, principalmente da mãe, né, do pai ali, pessoas próximas, ele já conhece a voz, o tom de voz, enfim. Então tudo isso vai trazendo uma certa segurança. Porque o que acontece, às vezes no automático, o bebê não interage muito, né? O que acontece? A gente pega a criança, põe no trocador, troca a fralda, nem fala com a criança e põe no banho, e faz isso, faz aquilo e põe no peito, e sabe? E daí o bebê fica assim, né? Então é muito importante sempre gerar essa conversa, essa previsibilidade desde pequenininho, né? Então, assim, não precisa, a previsibilidade, que a gente fala que é muito associada à rotina, ela não precisa ser apenas com horários ou com a rotina em si, mas com verbalizar cada evento principal do dia da criança. Isso é muito importante, né? E daí entra aí a terceira dica, que é a observação do bebê, né? A gente desapegar do relógio, quando está criando uma rotina para o bebê, ou para uma criança, não precisa ser bebê, mas pode ser criança, nunca é tarde para começar a organizar o sono de uma criança, né? Então, assim, quando a gente começa a criar essa rotina, tanto de sono quanto ter um dia mais estruturado, a gente tem que desapegar um pouco do relógio, né? O relógio existe para nós que somos adultos, para nós se organizar, para nós se entender dentro das nossas 24 horas, né? Agora, a criança não sabe a hora. O que ela vai saber que é a hora de tal coisa para fazer? Através daquela sequência de eventos, através da preparação, ela vai saber que depois daquela atividade lá, ela vai dormir, ou ela vai almoçar, ou ela vai tomar banho. Então, assim, desapegar do relógio e praticar a observação. Para quem está assistindo, né? Muito importante, a rotina, ela sempre vai estar no seu bebê, né? É através do seu bebê que você vai montar uma rotina. Seja a diurna e a noturna, elas são uma só. Né? Não existe uma rotina só de noite ou só de dia, enfim. Mas é através da observação das necessidades do seu bebê. Existem referências, existem questões mais gerais? Existem. Mas nem sempre elas vão se encaixar com o teu bebê. Porque o bebê ele é individual, né? Ele é um indivíduo único. Então, assim, às vezes eu coloco um ritual lá para dormir, por exemplo, coloco uma musiquinha porque me falaram que é muito legal, porque relaxa. E o bebê não gosta de música, se sente incomodado ou é estimulado por música. Então, por isso que é importante a gente saber qual que é a personalidade do nosso bebê, o que relaxa, o que estimula, o que ele gosta de brincar, como ele se sente amado, como ele se sente confiante. Não adianta a gente pegar coisas prontas e querer colocar no nosso bebê antes de saber o que ele gosta. Então, assim, todas as informações que a gente tem por aí são muito importantes, a gente pega, a gente filtra e vê o que cabe dentro daquele bebê, né? Então, a observação é o primeiro passo, até coloquei como terceira, mas não em ordem de sequência, assim, porque a observação é a primeira coisa que a gente precisa ter, né, e fazer para iniciar qualquer tipo de rotina. Porque o que acontece? A gente começa a idealizar uma rotina, né? Ah, é assim, 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 e a criança não se encaixa ali. Aí vira um fardo para a família, aí é um sacrifício, aí é tudo difícil, sabe? Não flui. E a rotina trazer tá tá incomodando, alguma coisa tá desajustada. Ou é a rotina da família, dos pais, que não tá legal, ou é a rotina da criança que não tá atendendo as necessidades dela, porque a criança ela gosta de rotina, né? Ela precisa disso para se sentir segura aqui fora nesse mundo. Então, assim, se ela não tá se adequando a essa rotina que foi implantada, é que alguma coisa está desajustada. E daí a gente larga tudo, né, que foi colocado, que foi implantado, que foi organizado,
e sai de cena de novo e fica só na observação. Então, esse é um ponto bem importante. Antes de qualquer coisa, a gente precisa observar o bebê e esquecer um pouco o relógio, né? Principalmente nos primeiros meses. A gente precisa ter essa questão de vínculo, né? De observar, de se conectar com o bebê. Eu sei que ele tá chorando assim porque ele tá com fome. Ele quer meu colo, ele quer o peito, ele quer a mamadeira. Enfim, tudo isso a gente precisa cuidar desde os primeiros meses. Que é o momento que, ali nos primeiros meses, é o momento que geralmente as mães já se preocupam porque não dormem, né? E é justamente esse momento que é o momento de conexão entre mãe e bebê, principalmente, né? Pai e bebê, vínculo. Isso vai trazer muita informação para que você consiga montar uma rotina mais tarde, quando ele estiver pronto para isso. Muito importante a observação, né? A mãe, o pai ou outros familiares que estão sempre por perto, observar os sinais que o bebê dá, né? Porque muitas vezes eu vou ser uma mãe de primeira viagem, então eu vou voltar na tecla dos pais de primeira viagem. É muito comum que eles acatem os conselhos do pai, da mãe, do sogro, da sogra, justamente porque eles já vivenciaram com seus filhos determinadas coisas, então eles vão sugerir, aconselhar. Só que muitas vezes nós precisamos estar atentos que isso não vai funcionar com o nosso filho, né? Justamente por essa explicação que a Carla trouxe, que é o nosso filho não se adaptar com aquela situação, né? Com aquele cenário ali. Então, eu, enquanto mãe, preciso observar isso, né? Se não deu certo, tira. Se dá certo, continua. E assim vai. Então, a observação, de fato, é um ponto muito chave e importante, assim, né? Para os pais. Sim, até ver a questão das várias fontes de informações, né? O que pode fazer com que a gente fique muito atento ao fora, ao externo, e se desconecte do nosso bebê. Né? A gente começa a testar vários métodos, várias coisas, né? Que a vizinha falou, que ali na rede social ela viu, que a avó falou, e daí ela começa a tentar muitas coisas ao mesmo tempo e acaba se desconectando do seu bebê. Porque ela está mais preocupada ali com o externo, né? Então, nos primeiros meses ali é o momento de você fechar a cortininha, né? E ficar ali só você e o teu bebê sentindo, se conectando e vendo qual que é a real necessidade dele, né? Claro que quando vier alguém trazer uma contribuição, você vai respeitar, né? Não é para brigar com todo mundo, mas é uma questão de filtrar, né? De não se desesperar com comparações. Porque, novamente, cada bebê é diferente do outro. Cada filho é diferente do outro, mesmo sendo da mesma mãe e do mesmo pai. Então, a gente não pode criar muita expectativa, né? A gente precisa entender como é que funciona mais ou menos a fisiologia do sono que eu falei ali da primeira dica, né? Que é assim mesmo nos primeiros meses. Algumas configurações do sono do bebê é diferente. E que depois eu vou começar a organizar. E é possível organizar a qualquer idade, né? O bebê para dormir. Qualquer idade, qualquer temperamento. Não existe bebê que não quer dormir, que não gosta de dormir. Alguma coisa está desajustada, né? Todo humano gosta de dormir. Alguma coisa está desajustada. Alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim, como a gente sabe disso? Observando, sabe? Se conectando com essa criança. Claro que sempre tem alguém que possa ajudar com as informações, enfim. Mas o mais importante é a observação ali do pai, da mãe. O pai também pode entrar muito nisso. Porque como a gente tem uma conexão muito forte com a mãe quando a gente é bebê, né? Então a gente fala muito da mãe. Mas o pai também pode estar ali, né? Cuidando, vendo essa observação do choro, dos movimentos, do que ele gosta, do que ele não gosta. Como ele pode estar ali. O que ele pode oferecer para esse bebê enquanto pai, né? Que a mãe tem um jeito, o pai tem outro. Então, enquanto pai, o que ele pode oferecer para dividir com a mãe esse momento? Então, assim, tudo isso é observação. E também de se observar, né? Aqui entra, além de observar só o bebê, entra também observar a mãe. Ela se observar como é que eu estou me sentindo. Eu estou disposta, estou muito cansada, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Como que eu posso pedir essa ajuda? Sabe? Tudo. Por quê? Porque o bebê vai sentir tudo que a mãe está sentindo. Então, é importante também a observação do bebê, para conhecer esse bebê, mas me observar também enquanto mãe. Como que eu estou me sentindo? Eu estou disponível para esse bebê?
né? Se ele, por exemplo, dá uma crise cólica, né? Eu vou estar ali ouvindo aquele choro, tá me deixando nervosa. É super esperado isso, né? Então a gente não pode separar uma coisa da outra. E a rotina do bebê, ele tá muito no emocional também, né? Então tudo isso a gente precisa observar. Observação é tudo, né? E a quarta dica que eu trouxe aqui também é tudo que a gente faz no início do sono, a gente vai provavelmente ter que fazer nos despertares da madrugada. Então, assim, quanto mais acostumada a criança estiver com estímulos externos no momento de adormecer, né, mais difícil vai ser ele conseguir retomar o sono. Isso para crianças maiores, né? Então, quanto mais eu faço a criança dormir, eu tomo essa responsabilidade para mim, depois eu vou falar isso mais para frente. Por exemplo, o bebê ele vai fazer vários despertares durante a noite, né? Mas nem sempre ele vai precisar de alguém para voltar a dormir se ele souber fazer isso. Às vezes a mãe me pergunta, mas meu bebê de 1 ano acorda a cada 2 horas para mamar, né? Vamos dar esse exemplo que é bem comum. Então a gente começa a perceber uma coisa, será que um bebê de 1 ano precisa mamar a cada 2 horas? Né? Então, sempre junto com o pediatra ou com a nutri infantil que acompanha essa criança, se ela tem essa necessidade de se alimentar durante a noite, mas a questão é que, na verdade, como essa criança adormece? Ela adormece mamando até dormir. Então, quando ela tem esse micro despertar, que é muito breve, ela não sabe voltar, porque ela só sabe mamando. Estou dando esse exemplo porque é o mais comum, mas pode ser embalando, pode ser em outra associação aí externa, né? Então, assim, tudo que eu fizer no start do meu sono, no início do sono, eu vou ter que fazer nos despertares, né? Então, assim, às vezes, mas o que eu faço para parar de que o bebê desperte à noite, né? Primeiro a gente mexe no dia, a gente mexe no início do sono, porque daí os despertares à noite, da madrugada, eles vão diminuindo por si só. Né? A criança vai criando essa autonomia e se ela não tiver fome, se ela não tiver saudade, se ela não tiver medo, ela vai adormecer sozinha. Né? Claro que se ela tiver se ela tiver sede, com a fralda suja, ela vai reclamar, logicamente. Mas se ela não tiver nenhum outro problema que incomode ela e ela saiba fazer esse soninho voltar sozinho, aí você vai conseguir diminuir os despertares noturnos, que é um dos assuntos que mais são um pouco polêmicos, mas são os que mais surgem no conteúdo do sono. São os vários despertares noturnos, que são naturais do humano, né? A gente desperta. A questão é que a gente volta a dormir. A criança só volta a dormir se ela sabe fazer isso sozinha. E quem que vai conduzir isso? Né? Quem que vai ajudar? Então, é a família, é o pai, é a mãe. Não precisa ser só a mãe, né? Pode ser o pai também. Então, assim, a gente fala aqui muito da mãe, porque esse vínculo, né, novamente vou falar, é muito forte. Porém, o pai é muito importante que ele entre, né, que ele tenha essa participação ativa em relação ao sono do bebê também. Para ajudar essa mãe, para dar esse suporte para essa mãe que às vezes está dependendo muito do peito, né, que está dependendo muito do colo dela. Então, para ele criar esse vínculo também com o pai e fazer essa divisão de tarefas aí com o bebê. A presença da mãe, como você ressaltou, ela é tão forte com o bebê, né? Mas é por essa questão do toque, né? De gerar um filho, da mãe estar 24 horas ali. Porque o pai, ele fica nos primeiros dias, mas ele volta a trabalhar, né? Então é tão lindo esse cuidado que a mãe tem, esse afeto, né? Só abrir um parênteses aqui pra gente falar. Exatamente. Essa questão da mãe ficar muito mais tempo com a criança, né? E, obviamente, a necessidade que a criança tem de estar ali com a base, né? Com a fonte de alimento, com a fonte ali que gerou, né? Mas é importante que a mãe também vá entendendo que, aos pouquinhos, essa criança vai crescendo e ela vai precisar de outras referências de vínculo, né? De apego. Então, aos pouquinhos, ir dividindo isso. Né? Por quê? Porque vai chegar um momento que a criança, sei lá, vai estar com 2 anos e só dorme com a mãe, ou só faz cueca com a mãe, ou só faz isso com a mãe, né? Então, assim, isso muitas vezes a gente não assume, mas sobrecarrega. Sobrecarrega, poxa, eu tenho que fazer tudo, né? Não consegue fazer nada com o pai ou com a avó, enfim, assim, isso sobrecarrega a gente de alguma forma.
Então, como é importante trazer essa leveza, né? De que, entender que o bebê tem um vínculo muito forte com a mãe, né? Tem a fusão emocional também, enfim. Mas que a gente pode, sim, delegar algumas questões para outras pessoas que amam a criança. Então, isso deixa a gente mais leve também, né? E entra muito na quinta dica que eu vou deixar aqui para vocês, que a responsabilidade de dormir é do bebê. Não é da mãe, não é do pai, não é da avó, não é do cuidador. É o bebê que vai dormir, né? Assim como a responsabilidade dele de fazer xixi, de fazer cocô. O dormir é uma necessidade do bebê. Então, quando a gente toma para si, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que fazer o meu bebê dormir, eu gosto muito de salientar isso, porque a gente não faz o bebê dormir, né? A gente ajuda o bebê a dormir, a gente não faz ele dormir. Porque quando eu falo isso, né, eu trago responsabilidade para mim. Eu tenho que fazer a criança dormir, mas ela tem todo o corpinho dela que ajuda a vir o sono, né? A ter essa questão do sono. Então, assim, eu vou estar ali para ajudar o bebê, o meu filho a dormir. Eu vou estar ali para relaxar ele, para preparar, para ficar do lado. O que ele precisar, eu vou estar ali, né? Mas não tomar essa responsabilidade, eu preciso fazer ele dormir, porque isso fica pesado pra gente também, porque a responsabilidade é do bebê. E geralmente a gente toma isso pra nós, né? Eu tenho que fazer o bebê dormir, né? Aí vai lá e faz o bebê, embala, embala, embala até o bebê adormecer. Ou dá o peito até o bebê adormecer. Ou é muito diferente, aqui um parênteses que eu vou abrir, é muito diferente de um bebê, por exemplo, uma criança um pouco maior, precise da mãe para adormecer. No sentido da mãe ficar ali no quarto, para ter essa confiança. É diferente, você não está fazendo o seu bebê dormir. Você está ali dando apoio para ele. Estou aqui contigo, né? Estou aqui se tu precisar, a mamãe está aqui, o papai está aqui. É diferente. Você está fazendo com que ele sinta o sono vindo, que ele sinta que ele vai dormir. Ele não está sendo hipnotizado até capotar, né? Então, aí que entra os rituais também, que não fazem o bebê dormir. O dormir é do bebê, eu estou ali para auxiliar ele a dormir. Então, quando a gente sai dessa posição de eu tenho que fazer para eu estou ali para o que ele precisar, eu vou ajudar ele a dormir, é muito diferente. É muito diferente porque o bebê começa a entender que ele é responsável por isso, não a minha mãe, nem meu pai, né? Da mesma forma que às vezes a mãe não pode ficar com o bebê, o papai vai fazer o bebê dormir. Tô aqui. Por isso que é importante criar esse vínculo desde o início. Para que quando a mãe não estiver disponível, às vezes ela tá até em casa, mas ela teve um dia difícil, teve um dia complicado, não tá disponível para esse bebê, né? E tá tudo bem a gente não tá disponível às vezes pro nosso filho, né? Então, assim, às vezes a gente tá estressada. Para que eu vou fazer meu filho dormir estressado, né? Então, eu passo a bola para quem tá de boa. Isso ajuda bastante, né? Então, assim, tirar essa responsabilidade de que pensar que é minha responsabilidade fazer o bebê dormir. Não é. É dele. Mas eu preciso ajudar. Eu preciso sair para conduzir. E antes do bebê criar uma autonomia para dormir, que é o dormir sozinho, que não necessariamente é o sozinho ou no quarto, né? Mas sim ele não precisar de um estímulo externo para isso. A partir do momento que eu entendo isso, muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque você sai dessa posição de fazer o bebê dormir, né? Então, assim, e o dormir sozinho, muitas pessoas acreditam que é deixar a criança no quarto e sair. Não é isso. O dormir sozinho, a criança pode dormir sozinha com você do lado, né? Mas que você não precisa ficar ali fazendo alguma coisa para que ele adormeça. É assim que a gente vai criando a autonomia, a independência. Ele saber que ele pode correr pro papai e pra mamãe quando ele quiser, né? Que o papai e a mamãe vão estar ali quando ele chorar, quando ele precisar, mas para ele entender que ele é capaz. Então a gente vai criando essa confiança desde novinho, né? Se ele chorou, eu acolho, eu falo com ele, tô aqui para te ajudar, tô aqui para relaxar você. E daí essa construção, essa sementinha a gente vai plantando todos os dias. Não é de um dia para o outro. Quando ele se sentir pronto, ele vai dormir. Tem você no quarto, por exemplo, né? Mas assim, não pode criar expectativa em relação a isso. A única coisa que eu deixo aqui como essa quinta dica, que eu acho bem importante, é a gente sair dessa posição
de que a gente precisa fazer a criança dormir. Não é assim, né? A gente tá ali para ajudar. E quando você cria isso na tua cabeça, você muda as tuas atitudes, as tuas ações, a tua culpa, né? No sentido de, a criança ali chorando, chorando, eu não consigo fazer ela dormir. Né? Às vezes ela esteja estressada, só queira desabafar, e tu tá ali para dar o colo para essa criança chorar, chorar até ela se acalmar, né? Então, assim, aí entra outras questões de resolver o choro da criança, né? Que também é uma coisa que dá para outra live. Mas é muito importante essa consciência de que a gente não é o principal ali para a criança adormecer. Ele já tem todo um mecanismo de sono dentro dele, né? A gente só está ali para ajudar, para dar um empurrãozinho. E um exemplo disso é a Aloha. Ela comentou aqui, deixou nos comentários, que ela voltou a trabalhar depois da licença. E como ela trabalhava no horário da noite, o filho ou a filha aprendeu a dormir sozinho, né? E hoje eles se deitam, apagam as luzes e ele dorme. Tá com 2 anos e 4 meses. Então esse é um exemplo, né? Não é responsabilidade da mãe, do pai fazer a criança, o bebê dormir, né? É uma ajuda, é uma ponte, nós, enquanto mãe, enquanto pai, mas a responsabilidade do bebê é ele que, né, é justamente o que você falou, criar hábitos de plantar uma sementinha para construir algo ao longo do tempo. E nada é Sim. fácil no início, né, Carla? Você com 2 filhos, agora distante, você tem toda a propriedade para dizer, não é fácil, como a gente fala aqui, mas é uma construção. Né? É a gente entender que são coisas, são dicas, ações, hábitos importantes se a gente quer ter um resultado em determinado tempo, né? E toda criança é diferente, para um vai funcionar a partir dos 5 meses, ele tem autonomia do sono, mas tem crianças que a partir de 1 ano ou mais, né? São pessoas, Sim. bebês diferentes. É muito legal esse exemplo aqui, porque realmente o que aconteceu? Né? Essa família provavelmente confiou na criança. E isso vem muito da gente também. A gente tem que mostrar confiança para que a criança confie nela mesma. Né? Se eu não confio que ela saiba dormir, né? Como é que essa criança vai se sentir? Né? Se nem minha mãe e meu pai acreditam que eu possa dormir sozinho, imagina eu, que eu tô aqui aprendendo. Então, assim, e como eu não tinha muita opção ali também, né, que ela falou que precisava trabalhar à noite, então ela não tinha opção, ele tinha que aprender a dormir, né? Então, quando às vezes a gente se acomoda na situação que a gente tá, né? Então, trazendo o exemplo aqui quem que é? Aloha? A K? Isso, né? Trazendo o exemplo dela aqui. Ela tinha opção, ela tinha que trabalhar e ela não tinha opção, outra opção. Então ela se organizou de maneira que desse certo para o contexto familiar dela, né? E trouxe essa autonomia para o bebê. E a confiança que a gente bota na criança é muito importante também. Porque se eu tenho pena, ai, coitadinho, sabe? Isso eu comunico do jeito que eu pego a criança, do jeito que eu olho para a criança, né? E ela vai entrando isso, né, nela, e ela vai acreditando nisso. Né? Ai, não consigo mesmo. Ai, coitadinho de mim. Então, assim, a gente precisa confiar no nosso bebê. Eles são muito espertos. É muito legal quando eu faço rotina, assim, às vezes com a família. E, nossa, aceitou super bem, super rápido. Sabe? Porque eles sabem, eles estão prontos. A gente fica empatando às vezes, né? A gente fica puxando a cordinha, puxando a cordinha. Às vezes com a necessidade do controle, da perfeição, do medo de que a criança se sinta abandonada. E não é assim que funciona. A gente precisa confiar na nossa maternidade. Ela disse ali, Karina. Confiar na nossa maternidade e confiar no nosso bebê. Né? Não, o dormir, ele é fisiológico. O humano dorme, né? A gente gosta de dormir. Então, assim, por que é tão tabu ainda o sono do bebê? Né? O que de fato dá tanto medo na gente em relação ao sono do bebê? Que a gente não consegue fazer com que ele vá construindo isso sozinho. Que nem você falou, né? Que eu tinha falado da sementinha. Não é de um dia para o outro. Gente, a gente começa ali no 4º mês
a plantar as sementinhas e você vai colher lá no sexto mês, às vezes. Às vezes no sétimo, às vezes no oitavo, sabe? Ah, então eu vou esperar até os 8 meses para fazer alguma coisa? Não precisa. Você vai plantando a sementinha para colher depois. É um processo. Aí nos 2 primeiros anos do bebê, né? Ele tá ali se desenvolvendo muito rápido. Então, assim, a gente precisa estar nesse momento como professor mesmo, como facilitador, né, desse bebê para ajudar ele com tudo. Da mesma forma, a introdução alimentar, né? A gente não mostra os alimentos, não faz ele sentir os alimentos no primeiro, ali no sexto mês, né? Quando começa a introdução alimentar. E quando que ele vai comer, que ele vai realmente pegar o talher? Depois dos 9, 10 meses, 11, né? Depois de um ano, ele começa a se desenvolver, mas começou lá no sexto mês. E o sono é a mesma coisa, né? Porque depende também do estado de prontidão, né? Para o sono, porque ele precisa amadurecer. A melatonina tem que começar a ser produzida. Então, tudo isso ali por volta dos 9 meses, a gente já consegue ter um sono um pouco mais estruturado, bem tranquilo, assim. Ele consegue fazer um sono mais longo, com mais jejum, digamos assim, não precisa ficar mamando o tempo todo. Então, ele por 9 meses, que a gente começou a, desde o início, criar plantar essas sementinhas, a gente já começa a colher bons frutos aí, né? E o bebê começa a colher bons frutos, não é nós, é o bebê, porque ele não vai precisar toda vez que ele acordar, gritar e chamar o pai e a mãe, porque ele sabe fazer sozinho, né? Então, aí que entra o ensinar o bebê a dormir. Não é bem nessas palavras, porque o bebê já sabe dormir, né? Ele dorme desde a barriga da mãe. Mas como ele vai dormir aqui fora? Como que vai ser a rotina dele aqui fora? Né? Dentro do contexto familiar que ele nasceu. Tudo isso é a gente que vai demonstrar. Né? O relógio biológico do bebê, ele vai sincronizar com o ambiente que ele vive. Então, assim, isso também é muito importante. Né? Não adianta eu querer uma rotina toda organizada, um soninho, se a casa não tem uma rotina muito organizada, assim, né? Se os pais não têm muita organização, e a gente querer que a criança esteja organizada, ou então que durma, assim, a gente precisa criar um ambiente para que favoreça esse sono do bebê, né? Então, assim, a autonomia, ela vem muito, primeiro, de dentro da família aí, dentro da mãe, do pai, principalmente da mãe, para que a gente comece a passar isso para a criança. Não adianta eu querer implantar uma rotina na criança, se a minha rotina é uma bagunça, se eu não consigo me organizar, ou se eu não acredito nisso. Então, eu acredito que meu filho é capaz de dormir, então eu vou ajudar ele. Né? Eu não vou fazer ele dormir, eu vou ajudar ele, eu vou preparar ele. Eu sei que a necessidade de sono dele é diferente, então que ele vai dormir mais cedo. Talvez eu passe menos tempo com ele, mas calma, né? Daqui uns meses ele vai dormir um pouquinho mais tarde, daí você vai conseguir ter mais tempo com ele, né? O tempo que você tem com o teu bebê não precisa ser só ali na hora de dormir, seja no almoço, seja na hora que acorda, né? Ele não precisa ser, às vezes, os pais chegam tarde em casa e não veem um bebê, né? Super entendível isso, né? Mas aí, novamente, eu coloco a minha rotina adulta na rotina da criança, né? Eu, por exemplo, trabalho até às 10 da noite, e daí eu fico segurando o meu filho até às 10 da noite para poder ver o pai. Então, até que ponto isso é saudável para ambos, né? Ou para o bebê que precisa dormir mais cedo. Então, assim, aos poucos, alguns sacrifícios a gente precisa fazer. Tudo isso para criar uma rotina, né? Olha quanto assunto envolve. E começa muito nos pais, né? Como eu falei antes. A confiança, o entender um pouquinho como é que funciona o sono, a ter a paciência, a consistência de fazer sempre a mesma coisa, não desistir no primeiro desafio, né? Que aparece muito, então às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Eu sei que dá vontade, mas toda vez que a gente pensa em jogar pro alto, a gente tem que pensar também, poxa, mas agora tudo que eu construí até agora, eu vou jogar tudo pro ar? Não, vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma respirada. O que a gente pode fazer agora, dentro desse contexto, né? Para não perder tudo, mas também não tô a fim de avançar. Então, tudo isso é muita observação, né? É muita observação, é muito conhecimento, autoconhecimento, eu diria, dos pais. Então, dessa mãe entender as suas necessidades também, né? De como ela está se sentindo, por que ela não consegue às vezes, soltar o controle aí do bebê, de deixar ele
às vezes, se movimentar no berço sem ter que ir lá mexer e bagunçar e virar para lá e virar para cá, né? O que faz ela ter esse medo. Então, tudo isso envolve o sono, né? A autonomia. Às vezes a criança se vira. Eu vejo muitos relatos das mamães, mas o bebê se mexe muito no berço, daí eu vou lá e ajeito e mexo. E daí você vai lá e interfere, né, no bebê. Então, assim, por que eu tenho que ficar fazendo isso? O que vê em mim que eu preciso fazer isso? E tudo isso vai envolver criar rotina. Não é só ter uma tabela na porta da geladeira. Porque nem sempre isso vai fazer sentido para o contexto familiar, para a criança, né? Então, assim, desde o ritual de sono que a gente comentou aqui na segunda dica, né? A preparação, a gente precisa entender o que funciona para minha família, né? Qual que é o ritual que funciona para minha família, qual que é o ritual que funciona para o meu bebê. Não adianta eu querer fazer um monte de coisa se eu chego em casa 10 minutos antes, né? De começar o ritual. Então, o que eu posso fazer dentro da minha possibilidade para ajudar o meu bebê? Ajudar a minha criança, posso pedir ajuda para alguém iniciar e eu terminar, enfim. Tudo isso precisa ser ajustado. O sono, ele é cheio de pecinhas. Não dá pra gente ver isoladamente só a rotina, só ritual, só a higiene do sono. Precisa encaixar todas as pecinhas para ter o todo, para ter a rotina do sono, para ter a rotina do dia, para ter uma criança mais tranquila, no sentido de ter a previsibilidade do dia. Então, o sono realmente é um quebra-cabeça aí que muitas pecinhas, todas as pecinhas são importantes. Não dá pra gente ver muito recortado, né? Eu acho que eu quis trazer isso com essas 5 dicas, que não é só ter rotina, ter horário, não é só isso, né? Tem que começar de dentro para fora. Como você disse, não é um cronograma. Oi. Pausa aqui. Você disse, Carla, não é simplesmente nós termos um cronograma escrito, tal horário, tal coisa, tal, vou fazer isso ou aquilo, porque é muito do contexto familiar, da vida da mãe, da vida do pai, da criança, se ela se adapta ou não. Então, de fato, é tudo muito um jogo de peças, né? Então, tem muitas coisas que precisam ser observadas para então começar a criar uma rotina de fato, né? E isso começa em mim, começa no pai. Eu acredito que as mães que ficaram com nós até o final saem daqui um pouco mais seguras, enquanto informação, enquanto o que podem fazer, né? Eu acho que tira um pouco um peso que às vezes elas carregavam sem saber que não é responsabilidade delas, né? Muitas mães, eu acredito que vão assistir, porque nós vamos deixar salvo isso no IGTV. Então, Carla, muito obrigada por esse aulão, né? Por todas essas explicações. E eu queria dizer para vocês que estão aqui que a Carla tem o Instagram dela, né? Posta conteúdos lá, então seguem ela se vocês quiserem saber mais sobre educação do sono, né? Sobre consultoria do sono. Vai ser muito proveitoso para você enquanto mãe. E mais uma vez, Carla, queria agradecer, né, por você ter aceitado. Você é mãe, você tem uma vida, né, tudo muito corrido no nosso dia a dia. Então, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui conosco. E eu deixo agora contigo, se você tem mais algo para falar, quer finalizar alguma coisa, fique muito à vontade. Só vou complementar o que você disse, né, em relação à rotina, ao cronograma, né, que a rotina ela só funciona quando tem todos esses quebra-cabeças estão organizadinhos. E daí o cronograma ali, que fica ali na parte da geladeira, ela é só uma ferramenta para direcionar, né, a família, para organizar a família. Então, assim, a rotina ela vem como uma ferramenta, depois de a gente entender tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Então, ela nos ajuda. É uma ferramenta, mas que a gente precisa entender tudo isso por trás, todas essas pecinhas. E eu que agradeço novamente o convite em estar aqui. Espero ter ajudado vocês com as dicas. E fiquem à vontade, quem quiser me conhecer, me seguir também, fiquem bem à vontade. Então, obrigada, Carla. Obrigada por você que esteve aqui conosco.
e até a próxima sexta-feira com a nossa próxima live. Tchau! Até. Tchau, tchau.